Hoje nós vamos falar sobre força elétrica, aquela força que acontece entre cargas. Gente, o que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Primeiro, quando as cargas têm sinais opostos, olha aqui, uma positiva e outra negativa, a força entre elas é uma força de atração. Então, uma puxa a outra. Importante saber que esta força que puxa a carga positiva tem o mesmo valor que essa força aqui que puxa a carga negativa. Afinal, elas são um par ação e reação. Ação e reação sempre têm a mesma intensidade. Então, como diz o velho ditado popular, os opostos se atraem. Legal? E se as cargas tiverem mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo, elas se repelem, elas tentam se afastar uma da outra. Na força de repulsão, eu também tenho que a força que atua sobre essa carga é igual à força que atua sobre esta. Beleza? Forças sempre iguais para as duas, independentemente do valor que cada carga tiver. Legal, pessoal? Tá bom. Então eu já sei quando é que atrai e quando é que repele. Preciso saber também como calcular o valor dessa força. E essa força é calculada por essa equaçãozinha aqui, conhecida como Lei de Coulomb. O que o nosso querido Coulomb diz para nós? Que a força elétrica é K módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre D quadrado. Vamos com bastante calma ver o que são cada uma dessas coisas. D é a distância entre as cargas que se atraem ou se repelem. Essa distância você tem que colocar na fórmula em metro. Tem exercícios que vão colocar essa distância em centímetros, em milímetros. Não se esqueça de converter para metros antes de substituir. Tá bom, coração? Qzão e Qzinho são as cargas. E as cargas, pessoal, são medidas numa unidade chamada Coulomb, em homenagem ao nosso amigo aqui. Coulomb, letra C maiúscula, tá bom? Por que as cargas aqui, ó, elas estão em módulo? Pessoal, lembrando, módulo é aquilo que faz você ignorar um sinal negativo. Então, módulo de menos 3 é 3. Você ignora o sinal de menos. E se o número for positivo, ele continua positivo mesmo, tá bom? Então, módulo significa isso. Se tem sinal de menos, você despreza. E por que está em módulo essa carga e essa aqui também? Porque força nunca pode ser um número negativo, certo? Se eu não colocasse módulo nessas cargas, dependendo dos valores, isso aqui poderia dar com sinal de menos e força negativa não existe. Por isso, as cargas estão em módulo na minha equação, tá bom? E o K é um número chamado constante eletrostática do meio, que é medido nessa unidade mais feia aqui, mas você não precisa se preocupar com ela. Dependendo do meio no qual essas cargas estão, o K tem um valor diferente. Então, no ar, o K tem um valor. Se essas duas cargas estiverem na água, o K tem outro valor. Mas na maioria dos exercícios, as cargas estão no vácuo. E no vácuo, o K vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Coloquei aqui a título de curiosidade. Você não precisa saber isso de cor, tá bom?
Qualquer questão decente vai fornecer o valor do K para você sempre que ele for necessário. Legal? Felipe, como é que isso aparece nos exercícios, aí nas provas do Enem, dos vestibulares, concurso, provas de colégio? Infelizmente, pessoal, quase nenhuma questão vai te dar o valor do K, Qzão, Qzinho e do D e vai pedir para você calcular a força, né? O aluno acha, normalmente, que a questão vai pedir isso. Vai dar todos os valores, você substitui, faz a conta, chega na força e acabou a questão, né? Seria muito simples, mas não é assim que as questões são. Então, o que vai cair? Vou te dar alguns exemplos do que pode aparecer. Olha só. Vamos lá, gente. Exercício 1. A situação é a seguinte. Eu tenho duas cargas positivas. Q1, que vale 1 coulomb, e Q2, de 4 coulombs. Essas duas cargas positivas estão fixas. Elas não saem daí. Entre essas duas cargas, eu coloquei uma carga negativa, que eu chamei de Qzinho. Ela vale menos 2 coulombs. Essa carga Qzinho, pessoal, ela não está fixa. Olha só, aqui eu desenhei que ela está presa. Coloquei aqui um pedestalzinho. Aqui também. Aqui não tem. Ela não está presa. Mas mesmo assim, ela fica parada. Ela está em repouso. A pergunta é: se a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 é de 1 metro, qual deve ser essa distância x entre Q1 e Qzinho para que Qzinho fique parada sempre? Bom, essa carga ela é atraída pela carga Q1, sim ou não? Elas têm sinais opostos, né? Então ela é atraída pela carga Q1. Vamos colocar aqui então a nossa força elétrica, que eu vou chamar de F1, porque ela é feita pela carga 1. E ela também é atraída pela carga Q2, né? Também tem sinais opostos, ela também é atraída para o outro lado. Então, vamos lá colocar nossa outra força elétrica. E como ela é feita pela carga Q2, vou chamar essa outra força de F2. Tudo bem, gente? E aí, a carga Qzinho vai ficar em repouso em qual condição? Se essa força F1 for igual a essa força F2. Se elas forem iguais e elas têm sentidos opostos, elas vão se anular. E aí essa carga fica parada, que é o que o exercício pediu. Tá bom? Certo. Como é que eu vou fazer para achar o valor do x? Acompanha comigo, coração. Vi que F1 tem que ser igual a F2, não é isso? Quem que é F1? A força entre Q1 e Qzinho, não é? Então, ó, o F1 fica assim. K, constante eletrostática, vezes as duas cargas que estão envolvidas em módulo, né? Então, é a força que o Q1 faz no Qzinho. Então, aqui, módulo de Q1, módulo de Qzinho, sobre a distância entre Q1 e Qzinho ao quadrado. Quem é a distância entre Q1 e Qzinho? X. Então, sobre x quadrado. Tudo bem, coração? Beleza. Isso é igual. Agora, F2. Quem que é F2? A força que o Q2 faz no Qzinho. Como Q2 e Qzinho são as duas cargas envolvidas agora, ó, vai ficar K módulo de Q2
módulo de Qzinho sobre... Agora, qual é a distância que eu vou colocar entre o Q2 e o Qzinho? Pessoal, essa distância grandona aqui, ó, de ponta a ponta, vale 1. Se isso vale 1 e esse pedaço vale x, isso aqui é 1 menos x, tá bom? Então tá aqui, ó. 1 menos x, que eu vou colocar aqui entre parênteses e ao quadrado. Tudo bem, meus lindos? Olha só, ele me deu o valor do Qzinho, né? Ó, menos 2 coulombs. Mas eu não vou usar, ó, porque tem módulo de Qzinho dos dois lados, eu simplesmente corto isso. Além de cortar, de cancelar o Qzinho, também posso fazer isso com o K, que apareceu dos dois lados. Agora, vamos substituir valores. Olha só, gente. Quem que é o Q1? É 1. É positivo, né? Então o módulo é 1 mesmo. Então Q1 é 1 coulomb sobre x quadrado. Isso aqui é igual. Quem que é o Q2? Vamos ver? Ó, 4 coulombs. É positivo, então em módulo fica 4 mesmo. Sobre esses parênteses, tá? E agora, como é que eu faço para descobrir o x? Gente, normalmente, quando a gente tem isso aqui, a gente abre num produto notável. Lembra? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Né? Esse é o jeito mais formal, o jeito clássico de resolver. Mas tem um truque que nesse caso eu posso aplicar. Aqui está o quadrado, aqui está o quadrado, eu quero sumir com esses quadrados. Eu posso aplicar aqui, pessoal, a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Tira a raiz de todo mundo. Por exemplo, raiz de 1 é 1 sobre raiz de x quadrado. Gente, eu só vou poder fazer isso porque eu tenho certeza que x é um número positivo. Como é que você sabe que x é positivo, Felipe? Porque x é uma distância. Distâncias sempre são positivas, tá? Então, como x é positivo, raiz de x quadrado, eu posso cortar a raiz com o quadrado e fica somente x. Mesma coisa do outro lado. Raiz de 4, 2. E aqui embaixo, ó, 1 menos x quadrado dentro da raiz. Posso fazer a raiz cancelar o quadrado? Neste caso, sim. Por quê? Porque eu tenho certeza que 1 menos x é um número positivo, visto que se trata também de uma distância. Se é positivo, corta a raiz com o quadrado, fica só 1 menos x. Tudo bem, gente? Legal. Agora, pode, por exemplo, multiplicar cruzado, né? Olha só, fica 1 vezes 1 menos x, que é 1 menos x mesmo. Isso aqui é igual a x vezes 2. Então, 2x. Tá bom? Legal, gente. Pega o menos x, passa para lá, fica 3x. E aí vai dar uma resposta em fração, né, pessoal? Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser 1/3 de metro. Não vou transformar em decimal, senão vai dar uma dízima periódica. Legal? Então aqui, 1/3 de metro a distância entre Q1 e Qzinho
para que o Qzinho fique em repouso, para que fique parado, mesmo sem estar preso. Legal, gente? Vamos mais uma? Você aguenta? Aguenta sim. Olha só. Esse exercício 2 aparece em tudo quanto é lugar. Olha a situação. Eu tenho aqui duas cargas positivas iguais, Qzinho e Qzinho, e elas estão separadas de uma distância d. Quando está assim, a força de repulsão entre essas duas cargas é de 12 newtons. Aí ele nos dá uma segunda situação. Agora eu tenho uma carga positiva Qzinho e uma carga negativa que vale menos 5 Qzinho. Elas estão separadas agora de uma distância 2d. Qual é a força de atração entre elas? Vamos ver? Pessoal, vou começar da primeira situação. Eu sei que força elétrica é K vezes módulo das duas cargas, né? Na fórmula a gente coloca Qzão e Qzinho, sobre d quadrado. Não é isso? Como é que fica isso para esta situação? A força elétrica vale 12, então 12 é igual. K, ele não deu valor, eu vou deixar aqui mesmo. E agora, pessoal, ao invés de colocar Qzão e Qzinho, eu vou colocar duas vezes o Qzinho, né? Porque as duas cargas são iguais, tá bom? Preciso colocar em módulo? Não vou precisar, porque eu já sei que elas são positivas. Então, vai ficar vezes Qzinho vezes Qzinho. Tudo bem? Sobre a distância d ao quadrado. Pessoal, só para arrumar, eu vou multiplicar Qzinho com Qzinho, vai ficar Qzinho ao quadrado. Então, teremos 12 igual a K, Qzinho quadrado, sobre d quadrado. Como eu não tenho nenhum desses valores aqui do lado direito, não tem muito mais o que eu fazer, tá bom? Eu vou ter que guardar isso e partir para a segunda situação. Vamos dar uma olhada, gente? Como é que fica a força elétrica aqui, ó? Nem vou escrever a fórmula de novo. A força agora, ela se chama F', é a nova força para essa nova situação. Então, F' é a força. É K vezes módulos das cargas. Aqui eu tenho a primeira, que é o Qzinho, então vezes Qzinho, ela é positiva, não precisa do módulo. E a outra, pessoal? A outra é menos 5 Qzinho. Mas é aquilo que eu te falei. Como na fórmula as cargas aparecem em módulo, eu tenho que desprezar o sinal de menos caso ele apareça. Então, no lugar de menos 5 Qzinho, eu coloco 5 Qzinho positivo. É isso que é o módulo, tá bom? E agora, quem é a distância? A distância não é d. Agora a distância vale 2d. Então, vou colocar aqui embaixo o 2d e entre parênteses eu vou elevar ao quadrado. Pessoal, em exercício de alternativa, sempre tem ali uma letrinha, uma alternativa para pegar quem esquece desses parênteses. Então é muito frustrante, né? Você vai fazer a questão, você vai chegar numa resposta, vai marcar e vai errar, tá bom? Porque o cara faz de propósito para pegar você. Não esqueça desses parênteses. Nesse caso, o quadrado é do d, mas também é do 2. Fica muito esperto com isso. Desenvolvendo isso, fica então
F' igual. Vou pegar esse 5, vou jogar ele aqui na frente. Tudo bem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 5K e Qzinho vezes Qzinho é Qzinho ao quadrado. Isso tudo sobre 2 ao quadrado, 4, vezes D ao quadrado. E aí, tem como resolver a equação desse jeito? Não. Novamente, tem um monte de valores aqui que eu não sei. Mas qual é o truque, pessoal? Muito frequente em vários exercícios. Você sabe quanto vale esse conjunto todo. Quanto que vale K, Qzinho quadrado sobre D quadrado? É a primeira situação. Isso aqui vale 12. Olha só. Então, se isso vale 12, posso substituir 12 aqui. Então, F' é igual a 5 vezes 12 sobre 4. Simplificando, pessoal, 12 por 4 dá 3. Então, a nossa nova força F' será de 5 vezes 3, e isso finalmente vale 15 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que essas coisas costumam aparecer nas provas. É muito, muito raro, infelizmente, ele dar um monte de valores para você substituir na fórmula e calcular. Você tem que interpretar situações mais complexas, como essas que eu mostrei. Mas vai treinando, vai fazendo os exercícios do seu livro, da sua apostila, que com certeza você consegue. Aquele grande abraço, continue acompanhando nossa playlist de eletrostática e até a próxima!